Fala aí, futuro sargento. Rope. Ah, que beleza, maravilha, hein? Bom, para quem não me conhece aí, meu nome é Wellington Nishio. Eu sou professor de matemática. Muito bem-vindo aí ao canal Japamate. Hoje eu tô aqui para dar continuidade à nossa maratona EAR, o nosso projeto Reta Final, onde eu resolvo exercícios, né, das provas anteriores de sargento aí da FAB, aí da EAR, né, de sargento especialista. E eu separei isso por temas, né? Então, se você ainda não está ciente disso, esteja agora. Ah, que beleza, hein? Então, dá uma olhada lá no primeiro vídeo dessa playlist. Lá tem, né, as informações sobre a nossa maratona. Tem um link na descrição do vídeo onde eu forneço um material para a nossa maratona, para você poder acompanhar aí do conforto do seu lar, ou onde quer que seja, onde seja, né, o seu ambiente de estudo. E, né, não deixe aí de compartilhar esse vídeo se gostou, dá aquele joinha, dá a moral pro prof, né? A nossa ideia aqui é que seja algo muito democrático e que esse canal atenda, ajude a você e a muitas pessoas que sonham como você. Então, vamos fazer isso aqui, ó, como você vai fazer lá na FAB, decolar e ir ao nosso querido Buzz Lightyear ao infinito e além. Ah, que beleza, o prof também conhece um pouquinho de desenho, hein? Maravilha. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui a nossa correção, né? A gente tinha parado aí, se não me engano, na questão 30. A gente vai fazer aqui, né, da 31 até a última questão da lista de estatística. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Então, na tabela de dados brutos, tem-se as massas em quilogramas de 15 clientes. Tá? Organizando os dados dessa tabela, pode-se verificar que a amplitude do rol... Então, amplitude, guardem isso, hein? Amplitude é sempre a diferença do máximo pelo mínimo. Tá? Então, amplitude é sempre o maior menos o menor. Vamos procurar aqui, ó. O maior é 91. Beleza? Esse é o maior. E o menor é o 49. Então, a amplitude é 91 menos 49. Isso é 42. Gabarito, letra B. Beleza? Então, amplitude num rol de dados é o máximo menos o mínimo. O rol na classe é limite superior menos limite inferior. Beleza? Ou, né, se eu olhar a amplitude total, é o maior da última classe, é o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Tranquilo? Beleza, né? Então, vamos prosseguir aqui. A tabela apresenta as frequências acumuladas das notas de 70 alunos obtidas em uma avaliação. Ele quer a frequência absoluta da segunda classe. E ele me deu o acumulado. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou montar uma coluninha aqui separado, uma coluninha a mais, da frequência absoluta, beleza? Então, como é que eu vou descobrir o absoluto? O acumulado da primeira linha, né, ele é o mesmo do absoluto, porque não tem ninguém para somar antes. Para saber os próximos, basta pegar o sucessor e diminuir de quem vem antes, ó. Então, 26 menos 12, 14. 43 menos 26, 17. Aqui vai dar 14. E o último aqui dá 13, né? Vamos ver se deu 70, porque o total absoluto tem que dar 70. Aqui tem 26. Aqui tem 44, né? Então, dá 70 certinho. Então, a gente não errou nada. Só que o exercício pede o cara da segunda classe. E o da segunda classe está aqui, ó. Então, a segunda classe, ele tem 14 de dados absolutos. Beleza? Então, gabarito
alfa. Beleza? Maravilha, né? Vamos lá então, vamos seguir. Essa 33 aqui foi uma questão diferente porque ele pediu a média pelo histograma, ou seja, ele pediu a média no intervalo de classe. O histograma é o gráfico que representa o intervalo de classe. Guardem isso, hein? Então, esse aqui era um diferentão, tá? Isso aqui foi novidade. E aí, para calcular a média, quando você tem intervalo de classe, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vai pegar o ponto médio da classe. Então, é o ponto médio da classe, o ponto médio de cada classe, e multiplicar pela frequência de cada classe. Então, o primeiro aqui, a frequência, é o 4, o segundo é o 6, o terceiro é o 5 e o último é o 3. Ó. Esse 4 aqui é relacionado com a frequência. O 6, ó, a frequência, o 5 é relacionado com a frequência e o 3 é frequência. Beleza? Então, para calcular a média, de novo, hein? Ponto médio da classe vezes a frequência, dividido pela soma. Então, ó, dividido pela soma das frequências. Tranquilo? Beleza, com isso a gente vai calcular a média. Então, média é igual a 16 mais 36 mais 40 mais 30, tudo isso dividido por 18. Então, a média é igual a 52 mais 70. Então, a média é igual a 122 dividido por 18. Aqui dá para dividir tudo por 2. Então, a média é 61 dividido por 9. Tranquilo? Então, gabarito aqui, ó. Letra D. Beleza? Mais uma. Ó. No último mês, ao examinar 5% dos animais de um zoológico. Então, examinar 5% dos animais. Constatou-se que alguns deles precisavam ser medicados. Então, examinei 5%. Dentro desses 5%, alguns precisam ser medicados. Posteriormente, considerando a mesma proporção, inferiu-se, ou seja, estimou-se, ao todo, cerca de 120 animais do zoológico estariam precisando de medicação. Assim, aqueles animais examinados, beleza? Então, os animais que foram examinados representam uma de todos os animais do zoológico. Então, todos os animais do zoológico, eles representam a população do zoológico. E toda vez que você pega uma parte dele, 5%, ou seja, você pegou uma parte dos animais do zoológico, você pegou uma parte da população, essa parte da população ela é chamada de amostra. Então, toda vez que você pega um pedaço da população, você está pegando uma amostra. Ou seja, vamos lembrar que, até falei isso aí em uma correção anterior, hein? Que a amostra é um subconjunto da população. Beleza? Então, a amostra está contida na população. Show? Mais uma. A tabela contém
os dados referentes ao consumo de energia elétrica de uma residência no período de janeiro a maio, beleza? Sejam os valores mediano e modal. Vamos colocar isso aqui então em ordem, ó, do menor para o maior. 220, 235, 250, 270, 270. Então, mediana é o valor que está no meio, né, da distribuição. Então, aqui está a mediana. O cara que aparece mais vezes é a moda. Então, moda é igual a mediana? Falso. Moda é o dobro da mediana? Falso. A mediana é a moda mais 20? Falso. A moda é a mediana mais 20? Verdadeiro, né? Ó, moda 270 é a mediana mais 20. Tranquilo? Então, gabarito, letra D. Show? Mais uma, ó. O gráfico em setores representa o resultado de uma pesquisa realizada às vésperas de um feriado prolongado, em que as pessoas responderam a seguinte pergunta: o que você pretende fazer no feriado? 240 pessoas responderam que vão descansar em casa. Então, aqui, ó, 240. As que afirmaram que vão viajar, então, quem vai viajar, a gente vai chamar aqui de X. São quantas, né? Então, reparem que 240, que é o 3, ele representa, ó, um ângulo central de 108 graus. Viajar, que é o 4, representa um ângulo central de 162 graus. Então, a gente pode fazer aqui uma regra de 3. Ó. 240 representa um ângulo de 108. Então, um ângulo de 162 representa x. 240 está para x, assim como 108 está para 162. Então, dá para dividir aqui tudo por 9. Vai ficar 240 sobre x é igual a 12 sobre 18. Dá para dividir aqui tudo por 12. Vai ficar 20 sobre x é igual a 1 sobre 18. X vezes 1, x. 20 vezes 18, 360. Então, gabarito aí, letra B. Beleza? A gente poderia fazer isso aqui também em relação ao total, tá? Então, a gente poderia primeiro calcular o total e depois calcular o x. Tranquilo? Daria no mesmo, tá? Bom, vamos lá. Mais uma, né? 37. Ó, no último bimestre, André e Marcelo tiveram a mesma média. Para compor essa média, foram feitas 3 avaliações. As notas de André foram... Então, André teve 6,8 mais 7,9 mais 9,5 dividido por 3. Essa é a média do André. E a média do Marcelo é 8,4 mais 9 mais uma terceira nota que eu vou chamar de x dividido por 3. Porém, o exercício fala que as médias são iguais. Então, o denominador não importa. Tá? Posso cancelar os denominadores. Então, vamos lá. A soma do primeiro tem que ser igual à soma do segundo. Então, aqui vai ficar assim, ó. 14,7 mais 9,5 é igual a 8,4 mais 9 mais x. Vou passar tudo para o outro lado. Então, x é igual a 14,7 mais 9,5 menos 8,4 menos 9. Eu vou fazer assim, ó.
14,7 menos 8,4. Isso dá 6,3. 9,5 menos 9. Isso dá meio. 6,3 mais meio, isso é 6,8. Portanto, a última nota de Marcelo é 6,8. Beleza? Maravilha, né? Mais uma, ó. Considere, de novo, ó, histograma. É um gráfico que representa o intervalo de classe. Então, aqui embaixo, ó, as notas são as classes. Ele quer o ponto médio e a frequência absoluta da classe modal. Então, classe modal, ó, remete à moda, né? Então, é a classe que possui a maior frequência. Então, essa é a classe que tem a maior frequência. Então, a maior frequência é esse cara aqui, ó, é o 7. Ó. E isso está representado em qual classe? Ó? Tá aqui, ó, nessa classe. Ó. 6 e 7, beleza? Vai do 6 até o 7. Para achar o ponto médio de uma classe, basta calcular a média entre os limites superior e inferior. Então, fica assim, ó, 7 mais 6 dividido por 2. 13 dividido por 2, isso dá 6,5. Então, esse é o ponto médio da classe, 6,5. A frequência, né, é o que a gente já achou aqui, ó, é 7. Então, gabarito, letra B. Belezinha? Show, né? Mais uma, então. Há um conjunto de 5 valores. Então, vamos colocar aqui, ó. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Tudo isso dividido por 5. E aí a média vai dar 40. Então significa que se eu pegar esse 5 que está dividindo e levar para o outro lado multiplicando, a soma de tudo dá 200. Tranquilão? Aí ele fala assim, ó. Se eu adicionar 5 ao primeiro desses valores. Então, no lugar aqui, não é no lugar, né? No x1, a gente vai fazer agora mais 5. E ele quer a nova média. Então, a nova média, eu posso dizer que é o seguinte, ó. Nova média é 5 mais x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Tudo isso continua sendo dividido por 5, porque isso aqui, ó, é um dado apenas. Ele é único, é um dado só. Né? Então, continua sendo dividido por 5. Porém, eu sei que a soma do x1 até o x5 vale 200. Então, a minha média fica 5 mais 200 dividido por 5. Então, a média é 205 dividido por 5. Isso é igual a 41. Gabarito, letra A. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Maravilha, né? Considere uma relação com 4 números inteiros. Sabe-se dessa relação que a média é 8, ou seja, se eu somar tudo e dividir por 4, tem que dar 8. A moda e a mediana são iguais a 9. Beleza? Então, moda e mediana são iguais a 9. E a diferença entre o maior e o menor é igual a 30. Então, é correto afirmar que. Então, vamos lá, beleza? Moda e mediana. Então, mediana, como eu tenho 4 dados,
a mediana, ela é a média desses dois do meio aqui, ó. Então, 9 é igual a x2 mais x3 sobre 2. x2 mais x3 é igual a 18. Tranquilo? Tá. Vamos guardar isso. A moda é 9 também. Então, significa o seguinte, ó, que esse cara aqui e esse daqui talvez sejam 9, né? A gente só vai confirmar isso quando? Assim, ó. Ele fala que a diferença entre o maior e o menor é igual a 30. Então, o x4 é o maior, o x1 é o menor. Então, x4 menos x1 tem que dar 30. Só que x2 mais x3 tem que dar 18. E ainda, ó, se eu pegar o 4 que está dividindo e levar para o outro lado multiplicando, a soma de tudo tem que dar 32. Beleza? Porém, esse cara aqui do meio, eu sei que tem que dar 18. Então, vou passar o 18 para o outro lado. Beleza? Então, passando 18 para o outro lado, x1 mais x4 tem que dar 14. Beleza? E aí, a gente vai fazer um sisteminha, ó. x4 menos x1 tem que dar 30. x1 mais x4 tem que dar 14. Então, vamos colocar esse sisteminha aqui, ó. Beleza? Ó, cancelou. 2x4 é igual a 44. Então, o x4 é igual a 22. Beleza? Então, o x4 é o 22. Então, o x1 é menos 8. Então, achei todo mundo, ó. Menos 8, 22. A moda é o 9. Então, 9 duas vezes. Tranquilo? Agora vamos ver o que ele está pedindo. Então, o que ele pede para a gente? Ó? x1 mais x3 dá 0? Não, dá 1. x2 menos x1 dá 17? Esse aqui é o nosso gabarito. Ó. x2, 9, menos o x1, que é menos 8. Menos com menos dá mais. 9 mais 8, 17. Beleza? Então, a soma do x1 com o x2 não dá 17. E o x3 mais o x4 não dá 32. Ele dá 31. Beleza? Questão bonita essa daí. Essa daí era um pouquinho mais difícil. Beleza? Então, gabarito aqui. Letra B. Ok? Vamos lá, então. Mais uma aqui, né? O gráfico representa em milhares de toneladas a produção no estado de São Paulo de um determinado produto agrícola entre 2012 e 2016. Analisando o gráfico, observa-se que a produção. Então, reparem que são questões recentes, né? Então, vamos lá. Deixa eu trocar a cor. Daqui para cá, né? Então, de 12 para 13. Saiu do 80, foi para o 84. Então, aumentou 10%? Falso. Teria aumentado 10% se fosse para 88. Ó, 10% de 80 é 8. Então, teria que ir para 88. Tranquilo? Falso. Não? Beleza. A produção de 2016 foi 5% maior que 2012? 12 foi 80. 16
foi 84. Então, vamos calcular aqui, ó. 5% de 80. Cancelou. Isso dá 4. Beleza? Então, foi para 84. Então, houve realmente um aumento de 5%. Tranquilo? Outro jeito seria assim, ó. A gente pegar o final menos o inicial e dividir pelo inicial. Aí a gente vai ver se houve aumento ou diminuição, beleza? Isso chama-se variação percentual. Se der negativo, diminuiu. Se der positivo, aumentou. Então vai ficar aqui, ó, 4 por 80. Dá para dividir tudo por 4. 1 sobre 20. Isso é 5%. Então, realmente, houve um aumento de 5%. Beleza? Ó, 2015 foi 10% menor que 2014? Vamos verificar isso. Ó. 2015, 2014. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema. Variação percentual, para a gente fazer esse teste. Final, 82... menos 86, que é o início, dividido por 86. Isso dá menos 4 dividido por 86. Beleza? Dividindo tudo por 2 aqui, ó. Menos 2 por 48, por 43, perdão. Então, para dar 10%, essa parte de cima teria que ser 4,3, né? Esse cara aqui deu 2, então isso aqui não é menos 2, né? Então, isso aqui é diferente de 10%, beleza? Então, de 2014 foi 10% maior que 2012? 14 e 12. Vamos colocar aqui, ó. 14 menos 12. Então, final menos inicial sobre inicial. 6 de 80. Dá para dividir tudo por 2. Isso é 3 de 40. Multiplicando tudo por 2,5 para dar 100 em cima, para dar 100 embaixo. Isso dá 7,5. Então, é 7,5%. Então, foi maior que 10%? Não, foi menor que 10%. Aumentou 7,5%. Beleza? Então, guardem isso. Para calcular variação percentual, é valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial. Tranquilo? Beleza? Maravilha, né? Bom, vamos lá então, né? Vamos resolver a nossa última questão aí, né? Da parte de estatística. Bom, tá assim, do conjunto de dados ordenados, ó, então já tá na ordem pra gente, do menor para o maior. Sabe-se que a média e o valor mediano são iguais a 12. Assim, x mais y é igual a... Bom, ele quer x mais y. Então, eu acho que aqui o exercício ele deu um mole pra gente. Vamos lá? Vamos ver que mole ele deu aqui. Ó. 12, que é a média. Eu não preciso nem descobrir quem é o x e o y de maneira separada. Ó. 12 é a média. Então, média, soma todos os dados. Então, média, soma tudo e divide pela quantidade, que são 8 dados. O 8, ele está dividindo, vai por outro lado multiplicando. Então, vai ficar 96 igual 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 10, 25. 14 mais 26 dá 40. Mais x mais y. Então, repare que ele quer justamente isso daqui, ó.
Então não preciso nem saber quanto vale o x e quanto vale o y de maneira específica. X mais y é igual a 96 menos 65. X mais y é igual a 31. Pronto. Letra C. Beleza? Então não preciso nem saber quanto vale o x e quanto vale o y de maneira separada. Tranquilo? Beleza? Maravilha, né? Acabou aqui mesmo. Então, com isso, a gente vai encerrar por aqui, né? A gente vai encerrar a nossa resolução de estatística. Então, a gente resolveu todas as questões de estatística do período aí de 2010 até a prova mais recente. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido do nosso bloquinho aí de estatística. Não deixem aí de colocar aí a sugestão, a crítica nos comentários. Deem aquele joinha, professor, deem aquele moral, né? Não esqueçam também de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Vamos fazer isso aqui decolar e ajudar o maior número de pessoas possível. Beleza? É isso então, galera. Valeu, tudo de bom para vocês, bons estudos e até a próxima. Um forte abraço aí. Tudo de bom.